Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de assets do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você não está matriculado na matéria e está vendo essa aula no YouTube por acaso, talvez ela não faça muito sentido para você, mas se fizer, avisa a gente, é sempre legal saber do que a gente está prestando para o mundo. A gente teve algumas aulas de criação de assets, se você está vendo isso no YouTube, tem uma playlist com as aulas na ordem. Se você é um aluno meu matriculado e você perdeu algumas aulas, a gente tem uma playlist no YouTube, então você não precisa ficar desesperado, a gente tem uma playlist com alguns vídeos. A gente passou na aula do São Gabriel, que é essa aula que eu estou gravando agora, a gente passou por interface, seleção e navegação, né? Então a gente já passou por alguns conteúdos aqui do Blender, então a gente passou por navegação, seleção, e a gente viu uma geral da interface do Blender. Então se você está vendo essa aula, essa primeira aula que você está vendo, talvez você fique boiando porque tem coisas que já foram ditas. E hoje a gente vai falar sobre adição de objetos, tá? Então se vocês perceberem, eu estou meio que tentando manter o máximo da ordem de escrita do software, né? Então, nossa aula aqui atual é de adição, e se você se adiantou para ver qual que é a próxima aula que já tem gravada lá, vocês vão ver que a gente foi em transformação. Então, são os dois tópicos que a gente está tentando cobrir nas aulas dessa semana, né? Então, a gente vai começar com a adição de objeto. Como eu abri o Blender aqui por padrão, eu já tenho 3 objetos adicionados aqui, e cada um desses objetos, na verdade, é um objeto de um tipo diferente, né? Ou seja, eu tenho tipos de objeto, e a primeira coisa que a gente vai ver é quais tipos de objeto que o Blender me oferece, né? Então, se vocês olharem aqui na minha lista de objetos de cena, vai ser possível ver que cada objeto possui um ícone diferente, né? E cada ícone desse, na verdade, identifica um tipo de objeto. Tá? E cada objeto possui um conteúdo diferente, né? Possui uma informação diferente dentro dele, né? Essa informação você vai encontrar também, você vai perceber que toda vez que eu seleciono um objeto, porque ele tem uma propriedade diferente, você vai ver que esse ícone também muda. Então, cada tipo de objeto tem uma lista de propriedades diferenciadas. Então, se eu entrar aqui, eu vou ter não só propriedades, mas vou ter também funções diferentes aqui. Se eu entrar numa luz, eu vou ter propriedades diferentes, né? Então a gente tem naturezas de objeto. Então eu vou apagar todos esses caras aqui. Tem uma cena vazia. Uma cena vazia, eu não vou conseguir fazer muita coisa com o Blender, né? Eu preciso criar coisas para poder fazer, né, a minha cena acontecer. E aqui, ó, eu tenho o menu de adição de objeto, que vai ter só uma lista muito absurdamente grande de tipos de objeto. Eu vou passar por cada um deles dando uma geral. A gente não usa a maioria desses objetos no nosso curso. Nosso curso é direcionado à produção para jogos digitais. Então, nosso curso ele concentra no uso de mesh. E esses meshes a gente vai transportar para o motor de jogos dentro do curso. Mas é interessante porque os outros objetos também possuem alguma função. Então, de repente, você vai adicionar um objeto desses e vai descobrir que, ah, não, peraí, eu posso sim usar um texto para criar um conteúdo para o meu jogo. Então, de repente, você vai descobrir que você pode usar, sei lá, um objeto do tipo volume para criar um efeito especial que vai ser renderizado para o seu jogo. Então, de novo, a gente concentra nesses, mas é possível que você na sua vida encontre utilidade para todos esses objetos, tá? Começando com a malha é um tipo de objeto padrão que a gente vai usar, né, o que a gente vai usar dentro do curso, né, e é o objeto feito de vértices, edges, ou seja, ele é feito de vértices, edges e faces, né? Então, ele é composto desses 3 elementos, né? Então, é o nosso objeto de modelagem. Então, esse objeto aqui é um objeto do tipo mesh, né? Ou um objeto do tipo malha. Então, a gente vai usar bastante ele e a gente volta nesse menu daqui a pouco.
ou daqui a muito, porque eu não sei quanto tempo que eu vou ficar falando na cabeça de vocês, mas a gente vai voltar e ver quais são as nossas primitivas, né? Quais são os objetos do tipo mesh que a gente usa, tá? Abaixo do objeto tipo mesh, deixa eu apagar aqui, ó, o íconezinho do objeto mesh. Vai ser um triângulo com vértices, edges, né? E a gente vai encontrar esse ícone toda vez que a gente achar algo relacionado ao objeto tipo mesh, tá? A gente vai ter um objeto do tipo curva, tá? O objeto do tipo curva é um vetor, né? Então, ele é feito de pontos de controle, né? Então, ele tem pontos de controle. E ele vai ter segmentos. Segmentos. Ele também vai ter as alças de controle. Então, esse objeto ele é feito para fazer um desenho vetorial, né? O interessante é que dentro do Blender, o desenho vetorial ele pode ser transformado num objeto tridimensional, né? Então eu posso, deixa eu vir aqui preencher ele primeiro. Então eu vou preencher ele e eu vou pedir uma profundidade aqui nele. E eu vou dar uma extrusão nele aqui, ó. Então é possível fazer um objeto tridimensional com um vetor. Lembrando que esse objeto ele não é compatível diretamente com motores de jogos, ou seja, eu tenho que converter ele para que ele possa ser usado no motor de jogos. Então acaba que eu tenho, para usar esse objeto do tipo curva, né, como modelo tridimensional para jogo, eu vou ter que ou renderizar uma imagem dele, ou ter que transformar ele numa mesh, né? Ou seja, eu acabo tendo que converter ele numa mesh. Então, esse foi o objeto do tipo curva, ou objeto do tipo vetor, né? É bem interessante para modelar. É bem gostosinho de mexer. Pena que ele não é tão compatível para a gente poder usar ele mais esse semestre. Eu escrevi handle errado, mas tudo bem, deixa a vida correr. Na sequência, eu tenho o surface. O surface ele é feito também de pontos de controle e segmentos. Então, se eu entrar aqui com um NURBS Sphere aqui, vocês vão ver que ele tem pontos de controle e segmentos também, e ele funciona mais ou menos como uma espécie de deformador, esse ponto de controle. Então ele comporta semelhante ao vetor, o comportamento dele é semelhante ao vetor, mas ele já é um objeto que usa esses controles de deformação em 3 dimensões. Tá? De novo, esse objeto ele não vai ter uma compatibilidade direta com os motores, né? E ele é, na verdade, uma superfície, né? Então ele é um objeto do tipo surface, ou seja, eu estou criando esses pontos de controle que vão determinar a curvatura dessa superfície. Mesma coisa do vetor, se eu quiser converter isso para malha para usar em jogo, eu vou ter que fazer toda uma preparação e ficar atento com a resolução e o acabamento dele. Então, geralmente é um objeto pouco prático para a gente em jogos, né? Não é muito comum a gente usar ele para jogos. Né? A gente vai para o próximo objeto aqui da lista, né? Então a gente está no quarto objeto da lista, que é o Metaball. O Metaball é só gostoso de brincar com ele, mas ele é totalmente esquisito para a gente, ou seja, ele não vai ser prático para a gente de jeito nenhum, mas ele é muito gostoso de mexer. Então ele tem esse aspecto meio geleca de aderência, então é possível fazer umas coisas muito orgânicas com esse modelo, mas de novo, isso é uma coisa que vai ficar restrito para o uso no Blender, né? Na verdade, mesmo que eu converta esse objeto para malha, ele vai me dar uma estrutura de modelagem tão confusa que não é nem um pouco prático, né? Ou seja, ele vai gerar uma forma interessante, mas na hora de eu trabalhar com ele para o modelo, de novo eu tenho que fazer uma conversão. Aí, alguém fez uma pergunta boa aqui, o Gabriel fez uma pergunta bem boa no bate-papo, que ele perguntou como é que funciona essa conversão. Bom, a gente tem uma função de conversão que pode converter objetos de uma natureza para outra natureza. Eu vou converter esse metabol aqui, só para não parecer mentira o que eu estou falando,
Então, aqui ele virou uma malha, mas olha como que ficou o modelo, como é que ficou confuso o modelo. Então, é possível converter? É, mas nem sempre a conversão vai me dar uma estrutura boa de trabalhar, né? Então, ele consegue calcular, mas nem sempre o cálculo é prático. Vamos para mais um objeto, né? Então esse foi o Metaball. De novo, é muito gostoso mexer com ele, eu recomendo vocês brincarem com ele, só porque é gostoso de mexer mesmo. A gente tem o texto, tá? Isso talvez seja realmente útil pra gente. Talvez a gente use isso para fazer interface, ou talvez a gente use para fazer alguma estampa no jogo, mas eu tenho uma ferramenta de texto. Então eu posso adicionar texto na minha cena 3D. E da mesma forma que a ferramenta de vetor, né, porque texto geralmente é um desenho vetorial, eu consigo também transformar isso aqui em um objeto 3D, né, e produzir talvez renderizar uma imagem. Também consigo converter isso para malha, também consigo converter isso para objeto. Fica bem esquisitão, mas talvez a gente use para alguma coisa de elemento de interface, talvez isso aqui não seja tão estranho para a gente não, tá? Mas a gente tem um tipo de objeto que é o objeto texto. E vocês vão perceber que eu vou trocando de objeto e cada objeto tem um íconezinho próprio para ele, né? Ou seja, eu consigo ver que tipo de objeto que é só pelo ícone que ele apresenta aqui no espaço. E dá para ver que o conteúdo dele, ó, o conteúdo do objeto texto é um vetor. Ou seja, dentro do objeto texto, o que eu tenho é um desenho vetorial. Então ele mantém essa unidade de comunicação para mim. Esse foi o texto. Além do texto, eu tenho um objeto volume. O objeto volume, eu vou precisar fazer uma gambiarra para que vocês vejam o objeto volume, tá? Então eu vou adicionar aqui um objeto do tipo volume e não vai ter nada aqui, né? O objeto chama volume, ele existe na cena, mas nada está acontecendo. Então eu vou adicionar aqui um objeto 3D qualquer, tá? Só para poder criar esse volume para vocês verem do que se trata um objeto volume. Então, um objeto volume ele faz coisas como fumaça, gás, né, neblina. Então, ou seja, eu tenho um objeto que ele comporta como gás ou fumaça. Então, esse é o objeto do tipo volume. Esse objeto ele vai funcionar para a gente se a gente for fazer algum FX e animar algum FX no futuro. E quando eu falo no futuro, é futuro tipo, sei lá, quarto, quinto período. É, eu não sei quando é que vocês têm aula de VFX. Então, talvez nessas aulas do futuro seja usado para fazer sprite animado e fazer alguns efeitos disso aqui. Lembrando que vocês são livres também para estudar isso por fora, né? Não estou vigiando ninguém em casa, não. Então, esse foi o objeto do tipo volume. O ícone dele é uma nuvenzinha. E aí a gente vai adicionar um desenho. E eu tenho um objeto que é um desenho, né? Ou seja, se eu adicionar esse objeto aqui, ó, que é o objeto Grease Pencil, né? Esse objeto ele vai permitir que eu tenha um modo de desenho e que eu possa desenhar coisas no Blender, né? Ou seja, esse desenho ele vai existir no espaço tridimensional. A linha dele vai ter uma certa espessura, né? Então essa linha ela não é totalmente livre de espessura. E esse objeto ele é animável, então eu consigo fazer frames, né? E animar 2D no Blender, né? Então eu tenho uma ferramenta para desenho animado. Eu tenho um objeto específico para fazer isso, né? Então eu vou voltar aqui no modo objeto, vou apagar meu desenho e vou adicionar um desenho pronto. Né? Então, esse objeto, eu posso editar ele, eu posso editar os pontos de curva dele, né? Então, eu posso desenhar e ajustar meu desenho, eu posso acrescentar informação também. Ou seja, eu posso vir aqui em Draw e acrescentar informação
no meu desenho. E é muito legal a ferramenta de desenho do Blender, é muito gostosinha. Eu faço algumas das coisas que eu animei para efeito de jogo, inclusive, eu usei isso aqui. Eu gosto bastante. Então, às vezes seu rolê é desenho, tá aí uma ferramenta de desenho. Muito legal. E esse desenho é vetorial, então qualquer zoom que você der funciona. E tem uns showcases bem legal no site do Blender sobre essa ferramenta. Depois dá uma olhada, porque é muito, muito massa. Tá? Então, a gente teve esse primeiro bloco de objetos. Esses objetos aqui, ó, eles são conteúdo, né? Ou seja, cada um desses objetos, ele preenche a cena e ele gera conteúdo. Então, se você quiser criar algo no Blender, provavelmente você vai precisar de algum desses objetos. Tem uma chance enorme desses ser os objetos que você vai realmente trabalhar para criar conteúdo no Blender, tá? Aqui eu já tenho objetos de controle, tá? Esses objetos aqui eles são feitos para controlar modelos. Então, o Armature, ele é um esqueleto, né? Ele é uma série de estruturas que a gente cria para poder controlar um personagem. Então, se você vai criar um personagem, provavelmente dentro desse personagem vai ter uma estrutura dessas para você poder deformar e mexer o personagem, tá? Então, esse objeto, ele chama Armature e ele é feito de bones, né? Então, ele é como se fosse um esqueleto. E a gente vai ver esse objeto esse semestre, ou seja, quando chega no nosso terceiro pacote de entrega, a gente já está pedindo assets que tem animação. Então, a gente ensina, né? É um ensino absurdo, né? A gente demonstra como que funciona o Armature e como que vocês podem usar ele para criar um controle de objeto e animar esse controle, tá? Então, esse é um objeto do tipo Armature, é um esqueleto de deformação. Tá? A gente vai ter um outro objeto de deformação, que é o Lattice. Então, esse objeto aqui, que é esse cubo que eu criei aqui, esse é o Lattice, e eu vou criar uma conexão entre ele e a Suzane, só para demonstrar o funcionamento dele. Tá? Então, o Lattice, ele permite que eu deforme o meu modelo. Né? Ou seja, ele é um controle de deformação do meu modelo. Né? Então, eu posso pegar um modelo que é rígido no espaço 3D e deixar ele borrachudo. Né? Então, o Lattice ele é esse controle. A gente costuma usar isso em animação, para fazer, às vezes, um personagem, quando ele dobra um braço, o músculo parecer que está inflando ou inchando. Né? Então, é um objeto interessante de controle de deformação. E chama Lattice. E a Suzane chama Suzane porque é a mascote do Blender. Esse é o nome dela. Eu já mandei essa ideia ano passado, mas vou mandar esse ano de novo. Bora fazer a Suzane ser a referência da produção de jogos da Pixar. Pois é, Ela foi fundada em todos todo mundo aí, ó. prestigiei a Suzane. E o Wellington perguntou se ensinar é diferente de demonstrar. Aí eu falei assim, essa é um pouco de filosofia pessoal, Wellington. Eu realmente não acho que eu tenho capacidade de ensinar, eu acho que vocês têm capacidade de aprender. Então eu demonstro e, tipo, vocês aprendem. Ensinar seria, tipo, meio mitideza minha. Né? Eu não sei se a pessoa me ouvindo, ela aprende. Eu não tenho essa certeza. Mas enfim, vamos seguir aqui. Aqui, ó, eu tenho um outro objeto que é um objeto de utilidade, que é o objeto empty, que é um objeto vazio. Ele é uma coordenada, uma rotação e uma escala no espaço 3D, tá? Esse objeto também é usado como objeto de controle, tá? Ele também é usado como objeto de controle e ele tem algumas funções. Você pode usar ele, por exemplo, para mapear ou animar uma textura dentro de um objeto. Você pode usar ele realmente para carregar um conjunto de objetos que você quer transportar para lá e para cá dentro do jogo, né? Ou servir como referência de coordenada no espaço. Então, de novo, é um objeto de utilidade, né? Mas é um objeto vazio. Significa que ele não aparece no resultado final para o usuário, né? Ou seja, num render ou num jogo, esse objeto ele não aparece, ele é vazio.
mas ele tem informações que eu posso acessar como programador ou como animador. Tá? Então, é um objeto vazio. Um tipo de objeto vazio que está aqui, ó, que ele não é vazio de verdade, por isso que ele está separado, é o objeto imagem, né? Então a gente tem aqui, ó, dentro do empty, você tem a categoria vazio, mas com capacidade de receber informação de imagem. Então aqui você tem já esse empty preenchido de imagem. Então se eu vier aqui e pegar uma imagem, ele vai criar para mim um empty com uma imagem associada a ele, né? Então, esse é um tipo de objeto possível, né? E ele vai ter um menu de configuração próprio para essa imagem. Mas ele é a mesma natureza do empty, né? Quem traz as informações de conteúdo não é o objeto, mas sim a imagem que está encaixada nele, né? Então, esse é um tipo de objeto interessante. A gente vai usar isso para poder colocar nossas referências de modelagem dentro de cena, né? Então, se você precisa, às vezes, modelar algo e quer fazer ou exatamente igual à sua referência, ou ter ela por perto, para sempre que você estiver modelando, você pode adicionar uma imagem, né, dentro da cena, usando adicionar imagem. Tá? Tem duas opções. A opção de referência, né, que é pensando que você vai colocar isso associado aos ângulos, e fundo, pensando que você vai só preencher o universo do Blender, né, como se estivesse atrás de tudo. Assim. Mas, no final das contas, a gente consegue configurar qualquer uma das duas para não atender o nosso trabalho. Tá? Então, esse é um outro tipo de objeto muito útil para a gente. Eu tenho um objeto luz, né? Eu tenho 4 tipos de lâmpadas aqui, mas é um tipo de objeto, o objeto luz. E aí eu vou adicionar de novo a Suzane. E eu vou deixar a Suzane mais redondinha e suavizada, só para poder ficar mais interessante o processo de iluminação aqui. Então, eu vou escurecer a minha cena toda, ou seja, minha cena é um breu total, e eu vou adicionar um objeto do tipo lâmpada, né? Então, para a gente ver o efeito que isso causa. Então, eu vou adicionar um sun, e eu tenho um objeto que é o objeto que gera uma informação de luz, né? Então, ele vai gerar uma informação de iluminação para mim. Eu tenho mais de um tipo, né? A gente vai ver durante o curso de jogos, a gente vê bastante coisa sobre luz, porque vocês vão estar iluminando o jogo de vocês, e vocês vão estar fazendo, às vezes, render para entrega de trabalho, essas coisas. Então, vocês vão ver que a gente volta nesse conteúdo de lâmpada em algum momento. Tá? E é um tipo, de novo, é uma nova natureza de objeto da nossa lista aqui que a gente está vendo. Né? Então, o objeto lâmpada, ele é uma coordenadazinha com, às vezes, um íconezinho ao redor, né? Mas o que ele faz mesmo é gerar luz. E se você colocar nesse espaço de modelagem aqui, né, se você estiver vendo o seu modelo apenas como modelagem, você não vai ver a luz ativando. Para ver a luz ativando, você precisa mudar como que seu espaço 3D comporta. A gente vai ver isso também no decorrer do curso. Né? Essas configurações de visualização aqui, elas são importantes para a gente ver o resultado do nosso modelo. E aí, vamos apagar todo mundo que está aqui. E vamos seguir. A gente tem o Light Probe. O Light Probe imagina que você tem um espaço de reflexão, um espaço de radiar volume, um espaço de refração. Esses objetos, apesar deles terem no Blender, a gente não trabalha com eles no nosso semestre e provavelmente não deve trabalhar com eles no decorrer do curso, porque a gente trabalha com esse tipo de informação dentro da Unity. Então, nas aulas de Unity é que vocês vão ver sobre Light Probe, sobre área de reflexão, área de emissão de luz, né, emissão de volume, né? Então, a gente não deve entrar nesse objeto. Então, se você quer saber mais sobre Light Probe, eu recomendo que você faça a sua pesquisa à parte ou espere as aulas da Unity, porque isso, na verdade, é um sistema de controle de luz e reflexo, né? Um sistema de controle de luz e reflexo. A gente tem a câmera, né? O objeto que vai
permitir que eu faça um enquadramento do meu modelo e permita que eu faça um render, ou seja, eu só vou conseguir realmente transformar meu conteúdo em imagem usando tudo que o Blender tem, né? Ou seja, todas as capacidades do Blender com a câmera. Sem a câmera, eu consigo exportar o resultado visual como imagem, mas eu não consigo processar todos os dados possíveis, né? A câmera ela vai me dar conteúdos como desfoque, profundidade de deformação de lente, né? Vai me dar uma série de configurações e o processo de render, quando a gente tem uma câmera, né? O processo de render que está associado aqui, ele vai fazer uma série de cálculos de como que a luz está sendo processada, como que as sombras estão sendo processadas. Então, para fazer um bom render, acaba que a gente depende de uma câmera, ou seja, você precisa ter uma câmera para poder ter um render massa, assim, render bonitinho. Então, esse é mais uma das naturezas de objetos que a gente tem. A gente tem um speaker, que é um emissor de som. Então, você tem um objeto que pode emitir um som em cena. Para animação e para produção de coisas interativas isso é útil, né? Você passar com a câmera aqui perto e o som automaticamente ser captado porque você está passando do lado de um speaker, né? Então a função é essa, né? Você localizar o som na cena, né? De novo, muito útil para fazer animação, né? Quando você está lidando com sistema surround ou sistema mais elaborado do que o estéreo. De novo, isso aqui a gente não trabalha no nosso curso dentro do Blender, porque isso vocês vão ver. Os processos de áudio, de implementação de áudio, estão na matéria de produção de jogos, nas matérias que vão estar envolvendo a Unity, né? Mas é interessante que exista isso. Na sequência do speaker, eu tenho os campos de força. Para mostrar um campo de força funcionando, eu vou fazer uma gambiarra aqui, rapidinho, tá? Só para ter alguma coisa que atua com esse campo de força. Só para tentar explicar do que se trata, né? Então, acho que isso aqui tá bom. Eu vou querer pegar esses dois vértices aqui e assimilar eles aqui. E esse aqui eu vou fazer virar um tecido ou alguma coisa assim. Vamos na minha área de física e vamos no meu shape e falar que essa parte é presa. Então, e aí, tecido? Então tá, então esse objeto é um tecido, certo? Esse objeto é um tecido. Então, se eu colocar aqui um vento, por exemplo, vai soprar o tecido. Então, o campo de força são essas forças possíveis de física, né? Então, você tem vento, vórtice magnético, harmônico, movimentos relacionados à partícula, movimento de bando, né? Então, são forças físicas. De novo, talvez nas aulas de FX isso pareça mais útil. Nessas aulas de modelagem talvez isso não tenha muita aplicação, por enquanto não. E deixa eu ver como é que eu faço para ficar mais forte. Vamos pôr 1000. Deixa eu pôr 1000 aqui. 1000. Eu nunca lembro qual que é a força que eu tenho que colocar. Aê! Ó, tá soprando. Tá soprando meu tecido, ó. Aê! Ó. Que legal. Super divertido. Nas aulas de criação de Assets 2, e a gente tem um pouquinho sobre essas ferramentas, né? Então, vocês vão ver que eu falo um pouquinho sobre essas coisas lá. De novo, isso aqui não vai bonitinho para Unity igual eu gostaria, mas às vezes fazer uma animação de efeito, alguma coisa assim, pode ser útil. Então, e você tem várias simulações físicas no Blender, né? Então, tipo assim, o campo de força ele pode afetar, por exemplo, água. Você pode ter um vórtice que serve para poder fazer um ralo de uma piscina ou de uma pia puxando a água, né? Você pode realmente fazer um objeto sendo atraído por outro por magnetismo, né? Você pode fazer um exército combatendo o outro, né? Se você usar Void, então você consegue fazer um exército combatendo o outro, né? Você fazer a simulação de multidão.
né? Então, é bem útil mesmo, tá? Mas, de novo, pro Blender, né? Pra gente, eu não sei, né? Mas é um objeto interessante, o campo de força, né? A gente, no futuro, quem sabe. O último objeto aqui da lista é a instância de coleção. Dentro do Blender aqui, ó, nessa área aqui, eu tenho minha organização de projeto. E eu posso criar coleções. Eu vou criar uma coleção aqui que eu vou chamar de Suzane Coisa. E eu vou adicionar objetos aqui, ó. Então, eu vou adicionar Suzane, vou adicionar uma esfera, e vou pegar essa esfera e colocar aqui na cabecinha dela. E vou adicionar um cone, e vou encaixar esse cone na cabeça dela, né? E todos esses objetos estão dentro dessa coleção chamada Suzane Coisa, né? Ou seja, dentro dessa coleção aqui, ó, tem esses três objetos. Então eu vou esconder essa coleção por enquanto. Eu posso adicionar o quê? Eu posso adicionar agora o quê? Uma Suzane Coisa aqui, ó. Então eu vou adicionar aqui, ó. E eu tenho uma instância de tudo que está aqui dentro. Então, se eu fizer alguma alteração na minha coleção, né? Deixa eu adicionar uma outra Suzane Coisa aqui. Se eu adicionar N Suzanes aqui, N coisas, mas eu vier aqui num objeto e alterar ele, todos os objetos que foram criados a partir dessa coleção vão ser alterados. Ou seja, tudo que eu mudar aqui dentro vai afetar todas as cópias dessa instância. Ou seja, isso aqui passa a funcionar como uma espécie de meta-objeto, né? E é extremamente útil isso, vocês não fazem ideia. Isso é bom demais que exercício, né? Então, esse seria o nosso último tipo de objeto da nossa coleção, que é uma instância, né? Ou seja, eu estou, na verdade, duplicando uma coleção, né, sem criar necessariamente novas informações. E isso até agora, gente, foram as naturezas de objeto, tá? Então, o que eu falei até agora na aula de hoje foram os tipos de objeto que a gente tem. Alguém tem alguma pergunta sobre essa parte? O Wellington perguntou se a Suzane é fêmea. Eu acho que é, cara. Eu sempre tratei ela assim. Ela nunca reclamou. Eu acho que ela é fêmea. Eu não sei. Eu nunca pesquisei isso. Tem como você desvincular e fazer ele ser uma instância única, né? É possível sim, tá, João? Converter uma duplicata num conteúdo individual, tá? Eu não lembro qual que é o comando agora de cabeça, mas é algo parecido como make single user ou algo nesse sentido, né? De cabeça eu não vou lembrar o comando, não. Mais alguma dúvida antes da gente avançar, gente? Mais alguma pergunta? Estou fazendo essa pausa antes de ir para o próximo conteúdo, né? Se tiver ok, me manda um ok, né? Se tiver uma dúvida, manda dúvida, né? Então, quem tiver aí online ouvindo minha aula, né? Quem tiver usando igual podcast, não vai poder escrever, né? Mas quem tiver no bate-papo, manda um ok se tiver sem dúvidas, e se tiver alguma dúvida, manda dúvida, obviamente, tá? Eu vou esperar um certo volume de OKs antes de continuar. E esse é o tempo que eu uso para tomar uma água, né? A gente tem aqui talvez uns
20 alunos online, uns 15 alunos online, eu não sei quanta gente está online. Eu recebi uns 7 OKs aqui, acho que essa já é a maioria, né? Bom, deixa quieto. Eu vou acreditar que todo mundo tá ok e todo mundo tá sem dúvida. Lembrando que se tiver dúvida durante a semana, pode mandar mensagem pelo SGA ou pelo Teams. A gente tenta responder sempre que possível. E também, depois da próxima explicação, eu vou abrir mais um espaço para perguntas, tá? Então vamos voltar para a lógica de adicionar. E aí, a gente vai continuar em add. Mas o que eu vou falar agora? Agora eu vou falar um pouco sobre o comportamento de adição e sobre as nossas primitivas, né? Ou seja, a gente vai adicionar para trabalhar, a gente vai trabalhar com esses objetos. Então, esses são os objetos que me interessam aqui, tá? São a adição de malha. Existe uma função de adição de malha aqui também, né? Talvez você goste mais dela, né? Talvez você prefira usar essa ferramenta visual, né? Mas essa ferramenta, ela é uma versão visual do conteúdo que a gente tem aqui, tá? E ela não muda tanto o nosso workflow, não acaba que... E ela pode gerar umas estranhezas, assim, você achar que está desenhando um cilindro e está fazendo uma coisa orgânica, então ela requer uma certa atenção, tá? Mas, de novo, a gente tem essas duas opções para adicionar a malha, né? Então, se a gente for pensar em Add Mesh, a gente tem essas duas opções aqui, tá? E aí, vocês vão perceber que eu uso a versão do cabeçalho, né? Eu não vou usar essa versão automática, né? Eu vou usar essa daqui. Mas preferência minha, e isso ajuda também quem está usando o Blender 2.79, que vai ter uma adição semelhante, ou seja, vai passar pelo mesmo processo, tá? Quando eu adicionar um objeto, né, a primeira coisa que é importante notar é que o objeto ele vai aparecer aonde tiver essa mira aqui, ó. Essa mira aqui, a gente chama ela de cursor, tá? Então, essa mira, ela vai me ajudar a posicionar o objeto, né? Vai me ajudar a posicionar o objeto, vai me ajudar a transformar o objeto, vai me ajudar a ajustar a origem do objeto. Então, esse cursor é uma espécie de ferramenta para uma série de situações, tá? A primeira situação é falar onde que o objeto nasce, né? Aonde que esse objeto vai nascer? Vai nascer aonde tiver o cursor, tá? Você pode usar essa ferramenta aqui para ajustar a posição do cursor. Existe essa ferramenta aqui para ajustar a posição do cursor. Ou, se você preferir, nessa barra lateral, né, ou seja, essa barra que a gente tem aqui lateral, ela vai ter na aba de View uma informação de aonde está o cursor e qual que é a rotação dele, ó. Então eu posso vir aqui, ó, e falar que eu quero meu cursor no centro do mundo. E eu posso também falar se eu quero a rotação dele de algum jeito ou outro, né? Então, existe, né, um menu de configuração próprio para o 3D Cursor nessa barra lateral aqui, ó, essa barra que fica escondidinha aqui na lateral do 3D Viewport. Essa barra aqui, você também consegue puxar ela aqui por sidebar, tá? Então, sidebar, barra lateral. Vou fazer várias vezes, que aí quem estiver vendo vai achar que eu não tenho muito juízo. E aqui eu consigo ajustar a posição dele, caso né, você perca ela de vista, né? E é o que acontece às vezes, é uma coisa que acontece também quando a gente está adicionando objetos. Às vezes você não está vendo seu cursor, né? Então às vezes você está... Deixa eu fazer uma simulação disso aqui. Às vezes você está distraído e vai adicionar um objeto. O objeto aparece na cena, mas não apareceu aqui para mim, né? Você fala assim, uai, cadê o objeto? A pergunta é, onde é que estava o cursor, né? Então, se meu cursor estava lá na casa do chapéu, é onde apareceu o objeto, ó. Ele apareceu aonde estava o cursor, tá? Então, fica atento aí. Fica atento aí. Existe comando para centralizar o cursor, tá? Em View.
A gente tem comandos de alinhamento. Então, vai ver que tem um comando feito para centralizar o cursor e enquadrar todo mundo. E vocês vão ver que eu dou esse comando direto, que é um comando que eu dou, faço constantemente. Aliás, o Gabriel de Vitor acabou de perguntar isso, agora que eu vi que ele perguntou qual que é a tecla para zerar a posição do cursor. O atalho que eu estou usando para isso é Shift C. Tá? E eu estou deixando o caminho um tempo também para vocês verem, né, qual que é o caminho para Center Cursor em Frame All. Tá? Então, e você pode, na verdade, falar, não, eu quero que meu objeto apareça a 1 metro de X. E aí, ele vai estar em 1 metro de X. Ó. Então, você pode colocar um valor específico para o seu cursor. Se você estiver fazendo vários objetos, né? Então, talvez seja interessante você falar assim, não, eu quero adicionar um objeto aqui, ó, em cima de outro, ou então nesse canto. Então, é sempre bom você poder controlar esse cursor. Como eu uso a minha seleção no botão direito, né? Como eu uso a minha seleção no botão direito, posicionar o cursor vai estar aqui, tá? Então, no meu ajuste de mouse, aquele ajuste que eu fiz em preferências, né? Em Keymap, esse ajuste aqui, né? Ou seja, esse ajuste aqui, ele colocou para mim o cursor no clique direito. Então, se eu clicar aqui, eu estou só posicionando o meu cursor. E Shift C vai zerar isso, tá? Então, massa. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar sobre o adicionar objetos, é que ele está diretamente associado ao 3D Cursor, que é essa mira. A segunda coisa que eu quero falar é que no Blender a gente tem uma janela que vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer uma janela nesse espaço aqui, que ela chama Last Operation. Deixa eu ver. Adjust Last Operation. Adjust Last Operation. Então, toda vez que é possível ajustar a ação que você fez no Blender, ele vai me dar essa janela. E isso é meio importante para a gente adicionar objeto, porque a gente vai adicionar um objeto e esse objeto vai vir com uma configuração padrão, né? Ou seja, esse objeto veio com uma configuração padrão dele. Mas eu posso editar essa configuração padrão antes de começar a modelar ou antes de começar a usar esse modelo. Ou seja, é possível ajustar assim que você cria um objeto, é possível fazer ajustes. Mas esse ajuste, ele é o quê? Ele é a minha última operação. Ele não é o menu do objeto. Esse menu não pertence ao plano. Ele não pertence ao objeto que eu adicionei. Ele pertence à última ação que eu fiz. Se eu mover o objeto, vocês vão ver que esse menu meu virou o quê? Virou Move. Porque minha última ação foi mover. Se eu der escala, ele vai falar assim, beleza, você deu escala, você quer ajustar a escala? Se eu rotacionar, ele vai falar assim, beleza, você rotacionou, você quer ajustar a rotação? Então, esse menu é a minha última operação, tá? É a última coisa que eu fiz. E quando você adiciona um objeto, é meio importante, às vezes, passar por ele, porque você pode adicionar um objeto que não tem as configurações que você quer. Né? Às vezes não tem o número de cortes que você quer, às vezes tem menos, mais cortes que você quer. Então, é interessante que você fique atento a esse menu na hora de adicionar um objeto, tá? Então, eu vou adicionar aqui um plano. O plano é a nossa primeira primitiva geométrica. E ele vai me dar pouquíssimas opções aqui. Ó. Ele vai me dar a opção de tamanho, se tem UV ou não. Né? O UV seria essas coordenadas bidimensionais. Né? Deixa eu apagar e adicionar de novo. Se ele está alinhado ao mundo, à minha visão, se ele está alinhado com o cursor. Qual que é a posição dele. Então, depois que você adicionou, você pode ajustar a posição. Você fala, pô, adicionei, mas está em cima. Então, você pode fazer esses ajustes aqui. Tá? Então, de novo, isso geralmente para plano, cubo, isso não é tão interessante, porque não tem tanta opção. Né? Então, geralmente não é tão interessante. Mas vamos lá. Plano é minha primeira primitiva geométrica. Tá? Eu vou colocar ela aqui para trás. Então, essa é a minha primeira primitiva geométrica, é um plano. Segunda primitiva geométrica que eu tenho é o cubo. Mesma coisa, no cubo eu só posso ajustar
o tamanho desse cubo, né, que aqui seria 2 por 2 metros, ou, por exemplo, sei lá, 3 por 3 metros, ou 1 por 1 metro, né? Posição e alinhamento, então é o que eu consigo ajustar. E esse é o objeto, provavelmente o objeto que a gente mais usa no Blender, né? Esse é o objeto que a gente mais usa para modelar, a principal base de criação de modelo. Cilindro e cubo acho que são os objetos que eu mais uso para iniciar minha modelagem. Então, esse foi o cubo. Vamos lá, o Gabriel perguntou se só pode alterar uma vez. Esse menu ele só aparece na hora que você adiciona o objeto, porque ele é o quê? Sua última operação. De novo, esse não é o menu de configuração do objeto. Esse é o menu de você acabou de adicionar um objeto. Então, sim, para poder fazer alterações mais avançadas, a gente não vai usar esse menu, a gente vai usar isso aqui, ó. Então, não faz sentido, na verdade, eu ficar registrando esses dados, porque isso vai deixar de ser um círculo. Isso vai deixar de ser essa primitiva. Eu vou editar isso, eu vou editar vértice a vértice. Então, essa informação ela não se conserva para eu poder acessá-la no futuro. Ou seja, o Blender não vai ter acesso a essa informação. Os vértices que eu tenho aqui eu vou apagar, destruir, mover. Então, esse menu ele não tem como voltar. Ele é só na hora que você adiciona mesmo. Né? Só na hora que você cria o objeto. Então, você tem que definir, por exemplo, essas configurações realmente na hora que você criou o objeto. Se eu mover ele aqui, ó, de novo, esse menu, como é que ele chama? Ele chama Ajuste Last Operation. Então ele só aparece de acordo com a sua última operação. Ou seja, ele é sempre a última coisa que você fez. Né? Como se fosse um extra na possibilidade de Ctrl Z, né? Como se fosse um adicional na possibilidade de Ctrl Z. Você já movi, mas eu cliquei errado. Então você consegue fazer ajustes na sua última operação. Tá? Para alterar o formato dos modelos, vamos ver que a gente não precisa desse menu mais do que isso. Vamos ver que não é necessário ter. Pois é, se você criou ele com muitos vértices e já está muito avançado a modelagem, então você vai limpar ele no modo Edit. Então já vai ser um outro processo. Né? Ô Reinaldo, eu estou usando essa ferramenta de anotação. Ela tem esse atalho aqui, D. Tá? É assim que eu estou escrevendo no Blender. Tá? Você tem que ficar segurando o D para ela funcionar, tá? Você tem que ficar pressionando para acontecer. E ela não funciona, por exemplo, se eu tiver com tweak, ela não funciona não, tá? Se eu tiver com tweak, eu vou mover o cursor, tá? Então, não é com qualquer ferramenta que esse D funciona, não. Então vamos lá, vamos adicionar um objeto que eu realmente tenho que configurar. Ó, o círculo já é um objeto que eu tenho que preocupar com a configuração. O meu círculo está vindo com 32 pontos, ele está vindo com 32 vértices. É muito vértice, né? Ou talvez eu não queira um círculo, talvez eu queira um hexágono, né? Ou talvez eu queira um pentágono. Então, aqui começa a ficar interessante essa opção. Ou seja, aqui eu estou realmente definindo qual que é a forma que eu estou usando para modelar. Para a gente fazer modelos low poly, por exemplo, geralmente é interessante começar com poucos vértices. Mesmo o modelo high poly, é interessante começar às vezes com poucos vértices. Não é interessante começar já com muitos, não. Né? Então, na hora de adicionar, eu vou pedir um número menor de vértices. Né? Outro aspecto interessantíssimo que tem aqui, ó, na adição, é que eu posso pedir o preenchimento com N-gon ou com triângulos. Tá? Eu vou fazer aqui as duas versões. Mentira, vamos fazer as três versões. Né? Então, eu criei um cilindro com 6 vértices. Agora eu vou criar um círculo com 8. 8 metros não. Peraí. Eu adicionei muito errado. Vamos lá. Vamos adicionar um mesh circle. Eu vou adicionar um com 8 e vou adicionar ele com um preenchimento do tipo N-gon. E ele vai estar preenchido com uma única face. Ou seja, eu tenho uma única face preenchendo aqui.
E agora eu vou adicionar um círculo. Eu vou adicionar um círculo com preenchimento de triângulo, né? E a gente vai ver que cada um desses círculos aqui, ó, tem uma configuração diferente do outro. Então, é importante saber que você pode já começar com uma geometria mais próxima da geometria necessária, ou talvez uma geometria que pode ser inclusive problemática, né? Por exemplo, sabendo que na minha avaliação, eu não estou aceitando, por exemplo, a Nigon, então se você começar a modelar sem prestar atenção, você vai estar implementando a Nigon, né, que são essas faces com mais de 4 vértices, no seu modelo, sem prestar atenção. Então, é bom saber. Não, peraí, eu estou numa situação onde eu não posso usar Nigon, então eu vou usar um preenchimento de tris, né? Ou então, não, eu vou fazer o preenchimento eu mesmo, né? Eu que vou fazer o preenchimento do jeito que eu quero, né? Então, de novo, você tem controle sobre como você adiciona essas geometrias e é importante, na real, você entender esse controle, né? Ou seja, entender que você está controlando essas primitivas na hora que você começa a modelar, né? Tem duas perguntas aqui, ó, as duas perguntas são interessantes. A Marielle perguntou como que eu ponho arestas e vértices. É, Marielle, a gente vai chegar nessa aula ainda, tá? A gente ainda vai chegar nessa parte da aula, que é quando a gente for entrar no modo de edição, tá? Essas são as aulas relacionadas ao modo edit, tá? Então, todas essas alterações que eu estou fazendo no modelo tem a ver com o fato de eu entrar no modo de edição do objeto, tá? Como eu exibo, como eu seleciono, como eu estou alterando elas, tá? O Elton perguntou por que Enigon é problemático. Bom, Enigon é problemático porque ele não pode ser deformado. Então, se eu deformar um Enigon, o jeito que ele vai ser preenchido pode ficar muito estranho, né? Pode ficar difícil de saber aonde que ele está cortando os detalhes, né? E quanto mais deformado, mais esquisito vai ficar o preenchimento. Por exemplo, aqui ele está dobrando esse espaço aqui, mas não tem face ali, sabe? Então a geometria ela fica imprevisível, tá? Então a Enigon seria uma coisa que a gente só pode usar em áreas 100% planas, tá? Então, e aí, como vocês estão começando a modelar e precisa de um certo controle para saber que tem que ter certeza que a área está 100% plana, eu prefiro que vocês não trabalhem com ela, não trabalhem com a imprevisibilidade do Enigon e trabalhem com uma coisa mais controlada. Porque aqui, se eu puxar, eu sei exatamente o que vai acontecer com o meu modelo. Então, a diferença de resultado de um para o outro, tá vendo? Eu não sei como que ele está calculando os reflexos aqui, mas eu sei exatamente como que ele vai calcular desse lado, tá? Então, esse aqui é o problema do Enigon, tá? A gente fala um pouco mais sobre isso no decorrer do semestre, porque isso é meio importante. Então, a gente vai voltar nisso. Essas três formas aqui foram criadas a partir do círculo, tá? E a gente tem, além do círculo, a esfera. A esfera é uma que eu gosto de lembrar como que é importante esse controle de geometria, né? É muito comum, esse é um erro que eu já vi muito iniciante fazer, a pessoa aumentar o número de cortes porque quer uma bola lisinha. Então a pessoa ela aumenta o número de cortes porque ela quer uma bola muito lisinha. E não é assim que a gente faz uma bola ficar lisinha em 3D. Não é desse jeito que a gente produz. Então eu posso fazer uma esfera muito mais leve. E eu vou fazer ela com 16 por 8. E eu posso pedir para o sombreamento dele ser lisinho. E para um jogo, por exemplo, isso aqui já está muito bom. Né? Para um jogo isso aqui já está muito bom. E para trabalhar, por exemplo, é muito mais fácil eu editar isso aqui do que eu editar isso aqui, né? Então, assim, olha quão massivo tá essa esfera e quão difícil vai ser trabalhar com ela.
E essa aqui está super fácil de trabalhar, eu consigo realmente ver onde é que está cada vértice, onde está cada seleção. Então é fundamental a configuração da geometria quando a gente está começando a fazer os modelos, né? Então, essa foi a esfera. A gente vai ter o cilindro, outra forma absurdamente útil, tá? E que provavelmente vocês vão trabalhar. É aqui onde geralmente a galera distrai, começa geralmente com muito vértice. Então é muito comum você ver o pessoal modelando, fazendo os primeiros modelos, já com 32 vértices num cilindro. Cara, 8 ou 12 já vai fazer o serviço todo. Então você pode fazer seu modelo a partir de um cilindro de 12, com preenchimento de triângulo ou sem preenchimento nenhum, tá? Vamos evitar o N-gon. E conseguir fazer todo o acabamento que é necessário com os cilindros assim, né? Então a gente não precisa mais do que isso de corte. De novo, a gente tem recursos para suavizar o sombreamento e para separar o que é o topo da lateral, né? Ou seja, eu consigo realmente fazer o meu cilindro parecer completamente liso no meu jogo, com um número muito baixo de corte, né? E aí, a Micaela comentou que ela é maníaca, né? Geralmente, Micaela, a gente trabalha com uma lógica de corte que é pelo raio, né? Então você vai fazer o quê? Você pode começar com 8, se você estiver muito preocupada. Se 8 não for o suficiente, você pode ir para 12, porque 12 vai ter um número de corte uniforme, tá? E se 12 tiver pouco, você vai para 16. Então, você pode começar com 8, se você não precisa pirar. Você pode começar com 8. 12, quando você faz uma coisa maior, uma coisa que vai ser mais de perto, uma coisa que tem uma proporção maior. Provavelmente elementos de cenário, né? Quando você começa a ficar inserido no objeto, né? Você vai para 16. Então, você imagina que um objeto grande em cena ou um pedaço de cenário, né? Então isso aqui já pode ser uma parte do cenário, né? E atualmente a gente tem desempenho de máquina que consegue lidar melhor com 12, 16, a gente não precisa também ficar tão restrito não, mas 8 é sempre uma boa medida para começar. Então, na hora que você começar um cilindro, gente, começar um objeto desses, pensa nesse ajuste. Tá? A gente vai ter o cone. O cone, ele tem controle pra caramba, ó. No cone eu tenho o número de vértices. Eu tenho o número de vértices, né? Vamos fazer 12, que eu tenho o tamanho de baixo e o tamanho de cima, né? E eu tenho também o preenchimento, né? Que pode ser em triângulo. Então o cone ele faz cone, mas ele também faz esses trapézios, né? Ou seja, ele não é restrito a uma forma. O Ayrton perguntou por que não usa número ímpar. Bom, não é que não usa, depende do que você está modelando, né? Então, se você vai fazer um pentágono, você vai fazer um número ímpar, né? Mas geralmente quando você está fazendo formas que são circulares, ou seja, se seu intuito é fazer uma forma circular, então você tem que imaginar que você tem uma construção radial. Ou seja, você tem uma divisão uniforme entre norte, sul, leste, oeste, ou em topo, baixo, meio e lado. Então você quer um número de cortes uniforme entre cada um dos lados, para poder lidar com espelhamento, lidar com repetição, lidar com a uniformidade do círculo, né? Porque o círculo é uma forma completamente uniforme. Agora, se você está fazendo uma coisa que é disforme, né? Se você vai pegar o seu cilindro e fazer, às vezes, um formato irregular, né? Ou seja, você vai fazer um negócio que é irregular, talvez você use mais. Talvez, exatamente por causa dessa forma irregular, você use mais cortes, tá? Esse 8, 12, 16 é pensando no formato circular. Então, não é um tabu, não. Você pode usar, é só observando que isso é uma otimização para formatos circulares. Vamos adicionar a próxima primitiva, que é a rosquinha. Eu adoro a rosquinha. Esse objeto tão legal.
Então, mesma coisa, eu vou ter o número de segmentos ao redor da minha rosquinha. O número de segmentos por dentro dela, né? Então, você vai ter um número de segmentos ao redor da sua rosquinha. O raio é maior, né? O raio menor, né? Então, o raio maior seria o entorno dele. E você tem, inclusive, outras bases de cálculo, né? Você pode usar interior e exterior para definir a espessura da sua rosquinha, né? Então, eu vou dar um shade smooth para ela ficar lisinha, né? Ficar com vontade de comer alguma coisa. E é isso que a gente tem. Olha que inacreditável. É isso que a gente tem. A gente tem plano cubo, círculo, esfera, icoesfera, tem uma que eu pulei. Icoesfera, que é uma esfera feita de triângulos. Tá? Que é uma esfera feita de triângulos em vez de quadradinhos. Cilindro, cone e rosquinha. E isso aqui, ó, é a base para fazer tudo que a gente vê modelado em qualquer jogo. Ou seja, a partir dessa primitiva, eu vou construir tudo quanto é geometria que vocês já viram em algum jogo. Então, vai fazer um personagem, vai sair desses caras. Vai fazer um prédio, vai sair desses caras. Vai fazer um veículo, vai sair desses caras. Então, isso aqui é a nossa base de trabalho, né? Ou seja, você consegue modelar qualquer coisa a partir dessas primitivas, né? E eu ainda vou ter dois objetos adicionais que não são primitivas, que é o grid e o nosso mascote, a Suzane, né? O grid é um plano que já vem cortado, né? Então eu vou ligar aqui o wireframe para vocês verem. Então isso aqui, ó, é um plano que eu já posso vir com os cortes, né? Eu vou fazer uma dedução hipotética. Você está fazendo um tabuleiro de xadrez, né? E você precisa separar os quadradinhos, ou então você está fazendo um terreno, um tecido, né? Você está fazendo uma coisa que você já sabe que vai ter mais cortes. Então você pode, em vez de começar com um plano, você pode começar com um grid, né? E o grid ele vai me dar essas subdivisões, né? Vamos fazer 8x8 porque eu sou do Nintendo 8 bits. Então, é um objeto extra, tá? Não é uma primitiva geométrica, mas ajuda demais a vida, tá? Então, esse é o grid, né? E eu tenho a Suzane. A Suzane é um mascote do Blender, né? Deixa eu desligar aqui o wireframe. A Suzane é um mascote do Blender, né? E esse objeto está aqui porque às vezes você precisa testar coisas e você não vai modelar um objeto só para testar, né? E geralmente você vai ter ou a Suzane ou em algum software 3D você vai ter o bule de chá, né? Que é um outro objeto que é comum você encontrar em software 3D, é o teapot. Que é um objeto que tem curvas dinâmicas, né? Ou seja, é um objeto que já tem uma estrutura de curvas dinâmicas e que você pode usar para fazer testes de shader, testes de física, testes de iluminação, né? Então, imagina que você vai fazer uma textura de pele e você ainda não tem um personagem, ou você não é responsável pelo personagem, você está só criando o shader e a textura de pele. Você pode começar a fazer ela a partir da Suzane, ou você quer fazer um teste de física, né? Você quer testar o objeto caindo em cena, né? E amassando, né? Então, você não precisa criar um objeto elaborado para isso. Você pode ver como que a Suzane vai comportar, porque ela vai ser provavelmente um objeto complexo bastante para a gente poder... Eu coloquei esse rigidbody, mas eu queria cloth. Deixa eu resetar aqui.
Então, ele é complexo bastante para você fazer uma simulação ou um teste sem ter que modelar do zero. Principalmente quem é da área técnica, né? Deixa eu colocar uma pressão aqui só porque, tadinha, tá murchando. Deixa eu colocar uma pressão nela aqui. Tu. Mas enfim. Dan, Oi. para modelar um personagem, você acha mais fácil usar Suzanne ou usar uma esfera mesmo? Depende da parte do personagem. Geralmente a cabeça do personagem é melhor começar com um cubo. As pernas geralmente é legal fazer. Perna, braço é legal fazer a partir de cilindro. Depende da parte. Dá pra fazer o tronco a partir de um cubo também. Geralmente eu uso esfera só pra olho. Hum. Só. Comentário. De novo, isso é meio de preferência, mas esfera não te dá quina. Então esfera é meio ruim pra fazer cabeça, essas coisas. Né? O rosto da gente tem quina, tem frente, lado, topo. Tá? Que é um jeito interessante de escolher uma primitiva, né? É, pessoas, na hora de começar a modelar, um jeito de escolher primitiva, né? E uma razão pela qual a gente opta geralmente pelo cubo para fazer as coisas é que se o objeto que você quer modelar, né? Se você quer modelar, né, um personagem, né? Que é a pergunta que brotou aqui na minha cabeça. Eu não acompanhei quem fez a pergunta. Desculpa quem fez a pergunta, eu não acompanhei quem foi. Mas cabeça tem topo, tem lado, tem base e tem frente e tem costas, né? Ou seja, a cabeça ela tem direções, né? Mesmo que sua cabeça seja redondinha, ela tem direções. Ou seja, você consegue identificar o topo da cabeça, a lateral da cabeça, né? A base da cabeça, a frente da cabeça. Então, se você consegue identificar frente, lado, topo e essas coisas, então você pode começar esse modelo a partir de um cubo. Porque você vai ter frente, lado, topo, essas coisas. Você consegue circunscrever essas informações dentro de um cubo. Se você consegue identificar só frente e costas de um objeto, então é um cilindro, né? Ou seja, tem a parte de trás e a parte da frente. O que acontece às vezes com as pernas, por exemplo, de um personagem. Você identifica frente e trás. Então, quando a gente pensa na esfera, né, a esfera, porque ela tem um hemisfério, né, a gente geralmente pensa na lógica de topo e base, né? Também dá para fazer a coisa de frente, mas ela não vai ter, por exemplo, uma base e um topo. E um cilindro, por exemplo, você vai ter frente e costas, mas você vai ter também um topo e uma base. Então, se você pensa numa perna da pessoa, ela acaba no joelho, né? Então, ela tem a frente, que é a canela, costas, que é a batata da perna, e topo, que é onde o joelho vai começar, e base, que é onde é o tornozelo. Então, se eu identificar topo, base, frente e costas, então é um cilindro. Se eu identificar só frente e costas, ou só, né, se você identificar, não, tem só topo e base. Não tem mais nada. Ou seja, a coisa é dividida no meio assim certinho. Então, é uma esfera. Né? Então, esse é um jeito de pensar como que você está começando as primitivas. Né? Então, você vai pegar, por exemplo, fazer um barco, né? Às vezes você está identificando, o barco ele tem a parte de baixo e a parte de dentro. Então, talvez para uma esfera funcione. Né? Talvez você consiga pegar meia esfera e fazer um barco. Né? Mas um prédio provavelmente tem frente, topo, né, lado. Então, isso é um jeito de pensar. É um jeito estranho, mas é um jeito de pensar. Pessoas, nossa aula vai até 8h40, não é isso? Alguém confirma para mim? Pois é, o conteúdo dessa aula já foi dado. Eu terminei já o conteúdo da aula. Então, até 8h40 é para tirar dúvidas desse conteúdo. Se não tiver dúvidas, eu vou fazer um intervalo maior para poder preparar para a aula de TI. Né? Ou seja, eu vou tomar uma água, usar o banheiro, essas coisas. Então, perguntas, por favor. Se vocês têm dúvidas, lembrando, se você não tem dúvida, você pode só colocar um ok no bate-papo para mim, porque eu sei que pelo volume de oks que não há dúvidas. Mas se tiver uma dúvida, já manda ela, porque a gente tem até as 8h40 para tirar dúvidas. Eu não vou acrescentar um outro conteúdo na aula de hoje. Ô Dan, Diga.
Só me tira uma dúvida aqui rápida. Depois que eu já colocar, por exemplo, o cilindro de padrão lá de 32 lados, como é que o comando lá, a área lá para remodelar ele? Você vai ter que entrar no modo Edit para remodelar. Ah, A gente vai tá. chegar nessa parte ainda do conteúdo, tá? Então eu não tô estressando demais, não, tá? Mas eu também não tô amarrando a resposta. É no modo Edit que a gente vai alterar. Depois de Entendi. adicionar, e depois, por exemplo, se você, tipo assim, já adicionou e configurou, né? Então, ó, eu adicionei cilindro, configurei meu cilindro, e aí agora eu quero modelar alguma coisa com esse cilindro, ou seja, agora eu quero fazer mais alterações. Então, eu vou entrar no modo de edição, que vai me dar acesso à coisa toda. Inclusive, vai me dar uma cacetada de ferramenta. Oi? Então, é desse jeito. Mais alguma dúvida, Entendi. pessoas? Quem quiser adiantar a vida, ó, já pode ir pesquisando no Edit Mode. Aliás, eu deixei uma aula sobre essa ferramenta do Edit Mode para vocês. Eu mandei o link no SGA. Vocês podem correr essa aula na vida de vocês, se quiserem. Mais alguma dúvida? Se não tiver, igual eu falei, a gente para, faz um intervalo um pouquinho maior para água, lanche, jantinha, sei lá, e volta na aula de TI, tá? Ô Dan, Diga. aqui, eu esqueci o que você falou. Por exemplo, eu fiz uma modelagem e errei lá. Como é que volta mesmo? Pois é, se Esqueci. você errou o que? A configuração? Não, por exemplo, quando eu modelei, sem querer puxar o bagulho lá, Ctrl Z, velho. É undo. aí como é que eu volto? Como é que é mesmo? Undo. Beleza. Ctrl Tinha Z. esquecido. Beleza, então. Esse é tão comum em software que a gente até esquece, né? É, valeu. Cara, você quer o Blender a palavra ou você quer o Blender o software? Porque o Blender a palavra é liquidificador, né? É misturador, né? Mas a gente pode definir o Blender, Wellington, como uma suíte de produção visual. É como eu gosto de definir ele. Suíte de produção visual. Porque você faz tanta coisa nessa treta aqui que é osso. É, beleza, então. Mais alguma dúvida, pessoas? De novo, eu vou insistindo até eu ver que cai um silêncio desconfortável, tá? E aí eu mandei para vocês uma mensagem para SGA, não sei se vocês perceberam, se vocês receberam, com os links das pastas, né, que a gente tem. Então, só para relembrar nossas queridas pessoas que estão fazendo aula comigo esse semestre, né, eu tenho no meu Drive uma pasta que chama modelagem de objetos com aulas de modelagem, que uma dessas, que eu não vou lembrar qual, vocês vão ter que ver na ordem, tem já as ferramentas de modelagem que a gente vai usar no modo de edição. Já tem uma apresentação dessas ferramentas, tá? E eu mandei esse link para vocês pelo SGA, mas eu mando aqui de novo, tá? Tem por que eu não mandar isso aqui mais uma vez. E semanalmente, até eu encerrar as matrículas ou essas coisas, a gente vai relembrando. E também lembrando que essa aula que eu passei de edição de objetos já tem uma versão dela aqui na nossa playlist, tá? E vai ter uma segunda versão dessa aula. Ou seja, essa que eu estou gravando vai ser uma segunda versão que vai ser encaixada aqui na sequência, tá? Então, se alguém perdeu alguma coisa, pode sempre correr atrás aqui, tá? O Pedro perguntou para a entrega do trabalho qual que é a posição ideal dos objetos. Bom, você vai entregar 15 objetos num arquivo só, né? Então eu posso falar que é ideal que eles sejam próximos do centro e, de preferência sem que um bloqueie o outro no espaço 3D, né? Então, você pensar que você vai entregar 15 objetos para mim, né? Então, vou desconsiderar essa parte aqui, tá? Essa parte depois a gente fala sobre como que vocês vão entregar a organização dessa parte aqui, mas na cena 3D, você pode pensar que cada objeto ocupa um quadrante,
né? É, um bloco de quadrante com espaço entre eles, né? E ao redor do centro, né? Então, você vai entregar 15 objetos. Fazer uma fileirinha, geralmente a galera faz uma fileirinha assim, ó. Geralmente só faz uma fileirinha, mas pode ser também, tipo, objetos menores na frente, né? Então, deixa eu- objetos maiores atrás, né? Tipo, então você pode entregar, contanto que eu não tenho que ficar caçando eles na cena, sabe? Tá ok. É, a data de entrega dos 15 objetos é 4 de abril, gente? Eu não lembro. Eu falei 4 de abril, mas eu não sei se é 4 de abril. É, 4 de abril eu acho que é é do outro período. Deixa eu abrir o calendário aqui que eu acho pra vocês qual que é a data. Mas eu não sei se é 4 de abril que vai ficar, não, porque depende do definição de módulo. Deve ser. 4 de abril tá bom, né? Tem tempo pra chuchu. A gente tem assets. Assets aqui, avaliações. Deve estar para 4 de maio. É porque 4 de, maio, 4 de abril é o. Tá 4 de abril. Mas é porque 4 de abril é o final do módulo. Então essa data tá assim porque é quando o módulo é encerrado. Se eles aumentarem o tempo do módulo, a gente pode mudar depois também. Isso realmente me importa menos do que vocês imaginam. Grade 20 semanas, bacharelado, isso aqui, ó. Não, é porque eu. Ah, não, essa data eu posso jogar para depois. Ih, eu posso jogar bem para depois. Ó, tá para 4 de abril, gente, mas eu vou empurrar, viu? Eu vou empurrar na alta. Onde eu vou colocar isso no dia 17, talvez, no dia 10. Acho que no dia 10 tá bom. Que aí dá tempo pra vocês. Dá 3 semanas pra vocês fazerem os outros. Tô com pressa pra avaliar esses trabalhos não, tá? Mas aí depois a gente conversa sobre isso. Atualmente, no dia 4 de abril, dá tempo, não é ruim não. Mas tá tranquilo. Tipo, dá tempo. Pra dia 4 de abril dá tempo. Mais 2 aulas e eu já passei o conteúdo pro trabalho. Então tá perto do rolê. Mais alguma, pessoas? Mais alguma dúvida? Fala comigo aí. Se não tiver, manda uns ok. Qual que é a dúvida do Reinaldo? Vamos aprender junto. Tipo, essa é a dúvida? Vamos aprender junto? Essa que é a dúvida que a Marielle tá querendo que é a mesma? Ou é outra? Pois é, de novo, eu vou passar a informação que é suficiente para vocês, sei lá, darem os pulos necessários para poder fazer os trabalhos, essas coisas. Que é a mesma informação que eu passo há 1 milhão de anos. Né, eu falo assim, essas são informações que eu passo e a partir daqui as pessoas modelam. Agora, se você vai aprender, cara, eu não tenho esse poder não. Se eu tivesse, eu falo, eu tava rico. Se eu pudesse dar certeza que uma pessoa vai aprender, eu tava milionário. Tava milionário. Eu ia chegar a pessoas, ó, minha aula é um dia só e você vai sair sabendo. Não, ô Dan, porque é o seguinte, porque já tem gente modelando, já tem nave, já tem, mano, sei lá, tem cabelo na Suzane, já tem. Pois é, mas é porque cada pessoa é uma criatura, né, fi? Então Não, tem gente que já estudava 3D antes do curso. Tem gente que. Do semestre passado, então eu corri e comecei a me
adiantar um monte de coisa, porque deixar esse modelo mais para frente vai Pois complicar é. demais. Então, igual, por exemplo, tem pessoas, por exemplo, como né, o Wellington, que fez parte da matéria, depois ele parou por causa da pandemia, então ele já tem algum conhecimento. Tem gente que estudou por conta própria 3D, tem gente que é doida mesmo, que tipo, sai procurando informação na internet loucamente para saber o quanto antes as coisas. Então, é muito individual o processo, Reinaldo. É muito importante que você não balize o seu processo pelo processo dos outros, e você não meça o seu tempo pelo tempo dos outros, tá? Não se apresse porque alguém tá mais rápido, né? E também não fica parado porque tá todo mundo descansando, não. Vai no seu ritmo, é o melhor que você faça. Mais importante que você tenha certeza do conteúdo que você sabe, que você tenha firmeza nisso aí. Porque eu vou te falar, tem os repertentes e os cornos que são repertentes, que já fizeram a matéria 2, 3 vezes e tipo, estão só de que aí. Esses caras vão saber o conteúdo inteiro da matéria, mas, de novo, é o tempo de cada um. Esse cara ele precisa de fazer 3 vezes a matéria para chegar onde ele quer. Então, vai no seu tempo que é de boa, tá? As perguntas do Eric são as melhores. Ele perguntou se eu tivesse um superpoder, o que eu escolheria? Cara, eu acho que eu sou candidato a ser aquele cidadão que morre na cena do filme de super-herói, sabe? Você tem um filme de super-herói, tem um monte de cidadão correndo e tem aquele que é esmagado. Eu tenho potencial pra esse cara, sabe? Pra ser o cara que não correu a tempo. Então, eu não sei, eu acho que o Peter Parker me traumatizou. Grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Eu não quero responsabilidade, eu quero ser responsável. Micaela, já é pra ir? Não, vamos falar já é, porque já é uma obrigação, né? Já é imposição. Vamos mudar essa frase pra já pode. Já pode é tão mais legal. Porque aí uma pessoa que está interessada e está sentindo que tem um certo controle, ela já pode ir modelando. E a pessoa que ainda está meio assustada e quer ver mais umas aulas, ela fala, beleza, eu não tenho que modelar, eu posso se eu quiser, tá? Então, já posso é mais legal do que já tenho, tá? E você não faz ideia do que você vai fazer pro seu jogo, então fica mais difícil modelar os modelos do jogo. Fica um pouco mais complicado. Mas é para isso que vai ter aula de TI, para a gente começar a conversar sobre essas coisas, né? As aulas de TI que a gente tem no semestre são para a gente conversar. E, gente, eu sei que vocês estão todos assustados, vocês são tudo filho de pau assustado, vocês morrem de medo. Eu tenho que falar isso sempre. Cara, não tenha medo, não tenha medo, não entre em pânico e faça o seu processo no seu tempo. É isso que importa, tá? Faça o seu processo no seu tempo. Professor, Diga. como eu te falei, eu até... Ó, tem duas pessoas falando ao mesmo tempo. Quem que fala primeiro? Pode falar. Eu não peguei quem. Não, tá. É só uma dúvida realmente. Eu sei que você já até comentou. Eu terminei a matéria de TI ano passado e fiz os assets. Mas você falou que não estava fazendo TI, poderia realmente fazer um tema aleatório, né? Nada voltado para jogo, porque não Pode, tem TI. exato. Então é realmente assim, pode ser assets totalmente sem nexo um com o outro, né? Cara, eu não faria assim por causa de portfólio, né? Por causa de Sim, para portfólio, uma eu faria organização eu ali, faria um caso ambiente. futura, né? Eu faria um ambiente, porque um ambiente você camufla os assets mais fracos como preenchimento do ambiente, enaltece os assets mais altos, colocando no enquadramento de cena, e vende você como designer de environment. Então, eu não faria sem Next por causa disso, porque como portfólio é mais forte se você fizer o kit inteiro de um cenário, por exemplo. Você faz um Entendi. trabalho mais consistente. Claro que você pode fazer um monte de asset que não tem conexão, ou de repente fazer só assets de um tipo. Ah, eu vou fazer 45 armas diferentes. Pode. Isso vai te dar um nível de especialização. Isso também serve como portfólio. Mas é aquela coisa de ser meio maroto. Só assim, ah, não, eu vou fazer um negócio que vai servir. Que vai ter asset que eu vou poder usar individual, mas eles juntos, eles meio que se fortalecem, tá? Uhum. Não, mas beleza, era só isso mesmo. Obrigado. A Micaela perguntou sobre modelos simples, médios e complexos. Eu não uso essa divisão, Micaela. Eu não uso divisão de simples, médio e complexo.
Eu acho essa divisão. O Marquinho tem um jeito de avaliar isso que é muito diferente do meu, e eu acho muito subjetivo, porque o que é simples, às vezes, para mim, é complexo para outra pessoa. Então, eu acho estranho. Eu prefiro que os modelos eles sejam consistentes entre si, entendeu? Ou seja, eles sejam consistentes em si, que eles demonstrem controle técnico de modelagem, ou seja, aquela lista de erros que eu cito e de detalhes técnicos esteja bem feita, e que você demonstre no processo, quando a gente começar a ver os modelos de vocês, que você demonstre interesse em aprimorar esse design. Isso para mim tem mais valor do que se você fez tudo muito simples ou tudo muito complexo. Isso aí eu realmente não gosto de usar isso como medida, não. E as entregas, Micaela, são divididas em 3 entregas de 15 modelos, tá? Então a entrega do dia 4 seriam 15 modelos. A entrega do dia 8 de maio, mais 15 modelos. A entrega do dia 1º de julho, mais 15 modelos, tá? Então são 3 pacotes de 15 modelos para quem está fazendo o TI. Para quem não está fazendo TI, tem mais 10 modelos que entrega na data do TI, que são 10 modelos adicionais, só para dar uma compensação nesses 10 pontos de TI. Então, esses modelos, depois você, por exemplo, posso fazer uma garrafinha, aí depois fazer para um personagem simples, né? Pode. É interessante o contexto por causa disso, porque, por exemplo, você vai fazer um personagem de uma garrafa, você vai fazer esse personagem segurando essa garrafa, sentado numa mesa, dentro de um boteco, olhando para a janela, sabe? Então, sabe como é que uma coisa puxa a outra? Como é que fica interessante? Então... Tem que ser assim, então. O que vai ficar no meu jogo, né, praticamente. Porque, por exemplo, você está fazendo um jogo de nave, então você vai modelar a nave, vai modelar o inimigo, vai modelar o cenário que você está vendo por trás, né, o que destrói, o que não destrói. Então, de novo, se você tem um contexto para criar esses modelos, fica mais fácil em pensar no que modelar. Ah, sim, entendi. Dan, Diga. boa noite. Eu queria saber, eu tive uma dúvida em relação às imagens de referência, porque elas vão ser levadas em consideração na avaliação da nota, correto? Isso. Tá. Então, se a imagem de referência é muito diferente da proposta conceitual do mesh, né, do meu asset, isso pode realmente atrapalhar Vamos lá. no trabalho? Depende. Porque eu lembro que eu te entreguei ano passado, né, eu te entreguei 15 assets valendo 30, você me deu 10. Aí eu queria, eu queria saber o que eu... Né, então assim... Você vai puxar para uma memória que eu não consigo. Você não vai lembrar, mas... Enfim, eu me lembro muito bem e tem até alguns pesadelos com isso, mas em relação a isso, eu queria realmente saber esse esclarecimento, né, em relação à imagem de referência e o concept mesmo do asset. Eu vou começar pelos pontos, sei lá, valia 30, você tirou 10, uma coisa assim. Provavelmente são erros técnicos que eu achei, é mais provável. O que tira muito ponto dentro dessas avaliações minhas é realmente erro técnico na modelagem. Que é aquela lista olha, não pode ter vértice sobreposto, não pode ter modificador, não pode ter, sabe? Então, essas tudo tem que estar nomeado, as malhas têm que estar nomeadas, então é isso que tira muito ponto. Mais provável que você tenha perdido pontos nessa parte, tá? Isso é o que mais tira. Quanto à referência, por exemplo, se ela não apareceu, ou seja, se ela não foi, não foi anexada realmente no arquivo e eu abri e as imagens estavam todas cor-de-rosa, isso afeta os pontos também, né? E quanto à conexão entre a imagem de referência e o resultado da modelagem, é para isso que a gente tem as aulas de acompanhamento, que vocês vão ver que a partir depois que eu passar pelo modo de edição, né, depois que eu falar sobre as ferramentas de edição, remoção, de vértices, a gente já começa a alternar entre aulas de feedback e aulas teóricas, né? O lance da referência se você me entrega uma referência que é uma foto de uma cidade, um hidrante, né, e o seu modelo é um cachorro, a conexão está mais forçada de fazer. Até consigo. Eu falei, o cara, a referência para ele de cachorro é hidrante, porque o cachorro faz xixi no hidrante, mas
Eu não tô vendo qual cachorro que ele modelou, eu tô vendo só o hidrante que o cachorro fez xixi nele. Então, assim, o conceito foi tão longe que eu não consigo ver como que você traduziu uma imagem na outra, aí é problemático. Então, por exemplo, se você entrega 3 modelos de carro e entrega um carro que eu vejo que você juntou aquelas 3 imagens de carro num modelo novo de carro, vai ficar muito claro. Falar, esse cara criou esse carro a partir desses 3 carros. Agora, de novo, se você entrega um louva-a-Deus de imagem de referência e seu modelo é um hidrante, eu não vou saber como que você chegou. Eu não vou saber como que... Mesmo se eu não tivesse nenhuma referência, sei lá, eu fiz algo de cabeça, sei lá, me veio na cabeça que é assim. Eu acho que eu não entendi o que o Pedro falou. O exemplo da nave que eu mandei. Eu não tive referência nenhuma para ela, eu fiz. Pois é, qual que é o problema? Qual que é o problema de não ter referência nenhuma, nenhum planejamento, nenhum tipo de arte? É porque vira chinforínfula, né? Não. Tipo, tá certo porque tá certo, sabe? É a coisa porque é a coisa. Eu falei, mas, tipo, como é que eu sei que você tá atingindo suas metas de modelagem se tudo que você faz, você fala que já é a meta de modelagem, entendeu? Se o que você faz já é seu alvo, como é que eu vejo que você está desenvolvendo habilidades de modelagem? Então, por isso que eu peço que as pessoas façam pesquisa e referência. Não, é importante que eu veja que você consegue traduzir e adaptar conteúdos, ao invés de só apertar os botões e o que saiu lá, você fala, massa. Né? Vocês lembram da chinforínfula, né? Vocês viram Chaves na vida, não viram? Eu adoro a chinforínfula. Que é que o Chaves chega com um desenho, né? Ele chega com um desenho de uma coisa assim e fala, ó, isso aqui é uma chinforínfula. Tá perfeito. É uma chinforínfula, é exatamente isso. Aí você fala, tá, como é que tira ponto, né? O cara fez exatamente o que ele fala que ele fez. Então, isso é meio complicado, assim. Sem contar que, né? Não é depois, gente. Pensa em pesquisa, tá? Pensa Pois é, você não cria com sua mente, Micaela, essa é a verdade. Você cria com as suas memórias. Memórias de coisas que você viu, de coisas que você percebeu, de coisas que você estudou. Então, é importante que vocês entendam que, se vocês forem contratados nesse mercado, as pessoas vão te dar imagens para vocês modelarem. Eles não vão falar, faz as coisas aí da sua cabeça. Né? Tipo, os trabalhos que eu faço de modelagem, todos eles, a pessoa chega para mim, olha, eu quero esse concept em 3 dimensões. Eu quero essa planta em 3 dimensões. Então, eu preciso saber que vocês estão forçando esse conteúdo. Então, eu peço realmente que vocês façam pesquisa e que vocês não tentem fazer as coisas de grila na cabeça de vocês, não. Porque eu não sei, sabe? Porque, de novo, tá na sua mente. Como é que eu sei que você está fazendo a coisa próxima? Você pode só falar que está fazendo. Ah, tá igual eu sonhei. É chinforínfula. Sabe? Eu acho meio complicado, assim. Né? Como processo didático, eu acho meio complicado. Falar, essa pessoa modela pra caramba. Aí você dá uma imagem pra pessoa, a pessoa não consegue executar aquela imagem. Você fala, pô, mas você falou que essa pessoa modelava pra caramba. Quando ela não tem nenhum tipo de referência. Ela modela demais, se você não pedir nada específico pra ela. Aí é foda. Então, lembra, esse é um curso esse curso, essa matéria, né? Ele é um curso, é uma matéria técnica, é uma matéria de desenvolvimento de habilidade, né? Que vocês têm que ter um conhecimento mais consistente possível, tá? Então sem referência, eu vou só descontar uns pontos de que é, porque... Não sei, Gabriel. Eu posso colocar o exercício da lixeira pra vocês, se vocês quiserem fazer. Eu não tenho que obrigar ninguém a fazer lixeira, não, mas eu posso colocar, se estiver interessado. Eu ainda tenho o PDF, então é possível. Tá? É possível. Mas é um bom exercício, né? Porque tem a ver com isso, tipo assim, ó, você tem uma meta pra chegar, né? Eu não tô interessado em fazer o exercício da lixeira, não. Eu vou deixar em algum lugar pra vocês. Aí você se vira. Eu não vou cobrar isso, não.
Pessoas, vai dar nosso horário de intervalo, tá? Então eu vou encerrar essa gravação por aqui, tá? Ô Marielle, eu vou responder essa pergunta antes de encerrar. É o seguinte: todos os modelos vão ter que estar no jogo? Todos os modelos que vocês fizerem. Vamos lá, vamos expandir intelectualmente essa pergunta. Eu não sei se eu vou ver todos os modelos que você vai fazer. Você pode fazer muito mais do que 45 modelos. E você pode fazer modelos que você não gosta. E eu não vou ficar vigiando para ver se você está colocando ele no jogo, tá? O ideal é, todos os modelos que você me entregou, você considera eles bons o bastante para estar no jogo. Porque aí eu sei que você está me entregando seus melhores modelos, tá? Então, esse é um cenário ideal, né? A gente fala assim, ó, tudo que eu produzi, entreguei como trabalho, recebi nota, tá no jogo que eu estou produzindo. Isso quer dizer que seu trabalho está alinhado com o TI, está alinhado com a matéria. Então, isso é um bom cenário, né? Mas, de novo, eu não sou um policial do 3D que vai bater na sua porta porque você não colocou um modelo que eu vi em aula no jogo, tá? Não é assim que funciona, não, tá? É só um cenário ideal esse, né? Todos os seus melhores modelos foram para o jogo, né? Beleza. Ó, vou fazer um intervalo aqui, ó, 10 minutinhos e vou passar para reunião de TI. Então, repara não, eu vou encerrar essa gravação aqui